Olá, boa tarde. E hoje vou-vos falar de emoções e filhos. As emoções que nós não curamos, não aceitamos dentro de nós, se refletem nos nossos filhos. Uma melhor que uma mãe, que um pai pode fazer pelos seus filhos é curar, é cuidar das suas emoções. Não podemos amar os outros se não nos amarmos a nós mesmos. Primeiro, cuidar das nossas emoções. Hoje fala-se muito das emoções. As emoções que nós não aceitamos, que não trabalhamos em nós, acabam sendo refletidas nos nossos filhos. Filhos até aos 14 anos. Ser uma mãe é um trabalho que não é tão fácil assim. Temos que executar vários papéis, desde filha, desde esposa, trabalhadora, cozinheira, neta, irmã. Muitas vezes nos sentimos frustrados, irritados, incapazes. E essas emoções que nós não aceitamos se refletem nos nossos filhos. Muitas vezes recalcamos esses sentimentos dentro de nós, não expressando, eles não queremos preocupar, não queremos falar sobre eles, não pedimos ajuda. Montamos uma fachada de super mulheres, que somos capazes, que somos fortes. Enterramos no nosso interior a angústia, a frustração, a falta de amor. Porquê? Sem reclamar. E tudo isso, os nossos filhos estão conectados muito, mesmo muito, até aos 3 anos. Não é? Nós, cientificamente comprovado, nós temos células no nosso cérebro dos nossos filhos. Durante o parto isso acontece, há algumas células que sobem e ficam no nosso cérebro. Por isso nós, quando os nossos filhos às vezes passam por algum perigo, nós... Não é? Aquele friozinho na barriga, aquele instinto de mãe, não é? Aquela intuição, e telefonamos e ele está... Porque nós vamos ter sempre essas células dentro de nós, desse filho. E então, também ao contrário, eles sentem, não é? Eles conseguem. As emoções que não são trabalhadas em nós são vividas pelos nossos filhos. E é provável que essas emoções reprimidas se transformem em choro, em doença, em cansaço, em tristeza nos nossos filhos. Inquietude. Os nossos filhos são o nosso espelho. Na ânsia, na superfície, essas emoções podem ser refletidas como espelho, né? O filho é a pessoa mais amorosa que nós temos em nossas vidas, não é? Durante a gravidez, a conexão com os nossos filhos, emocional, entre mãe e filho, é profunda, é absoluta, não há separação. E isso continua até aos 3 anos de idade. Este vínculo se estende. E depois um pouco mais ligeiro até aos 14 anos de idade.
A criança sente todas as emoções que a mãe sente, como sendo próprias dela. Ela não sabe distinguir o que é dela, o que é da mãe. Por exemplo, na biodescodificação, na leitura da aura e em muitas teorias, nós pensamos assim, que as crianças, pensamos que as crianças menores de 14 anos não adoecem. Elas só refletem as emoções dos pais. E desde que eu dou consultas, eu tenho verificado isso, que muitas vezes, as crianças que têm asma, que têm... Foi para terapia o pai e resolveu em 6 meses a criança não tinha asma. Ainda tenho uma amiga minha que foi repreendida no trabalho e ela preferiu ou não pôde defender, só às vezes é o melhor, não é? Quando nós estamos de frente com o nosso chefe. No outro dia, a filha estava com febre e a garganta. Pois a febre é raiva, não é? A febre, nós estamos a arder, a arder a febre, arde, não é? E é esse sentimento de raiva, de zanga que está a fervilhar dentro de nós, e a garganta é de não expressar aquilo que pensamos, não é? Então a menina dela, de 3 anos, estava assim, não é? E é a realidade, pronto. E muitas vezes, às vezes tenho amigos que me telefonam, olha, o meu neto, o meu filho está doente, e nós chegamos ali a uma descodificação do que é, e o bebê ao fim de algumas horas está bem melhor. Aqueles conflitos que as mães não conseguem digerir, não conseguem digerir, uma mãe que recebe muitas críticas e reclamações da família, dos chefes, será refletido na sua criança, nas audição, nas otites. Essas críticas são refletidas, não é? Não se consegue ouvir, é difícil ouvir as críticas. Por exemplo, a minha filha mais velha, que isso era muito visível na minha família, pai e mãe, não é? Criticavam-me muito. E a minha filha, mais velha, o sintoma maior que ela tinha era otites e dor de ouvidos. Né? Até cheguei a ir para praias por causa disso. Hoje compreendo o porquê dela ter tantos otites. É assim. Por exemplo, um problema de respiração nos filhos, há ambiente, cortar a faca em casa, a respiração é difícil entre o pai e a mãe, ou entre a mãe e o pai dela, ou entre a mãe e a mãe dela, ou entre... Os filhos refletem as nossas emoções, por isso eu digo tanto meditem. E isto não é para nos sentirmos culpados, não há culpa, mas sim nos podemos responsabilizar pelas nossas emoções e evitar esse desconforto nos nossos filhos, familiarizar com as nossas emoções, olhar para elas a cada dia, cuidar delas, ver como elas nos afetam, interagir com elas, olhar para elas com carinho, dispostos a aprender com as nossas emoções. Não é? Podemos nos preocupar menos, não levar a vida tão a sério e tudo isso fará a diferença na saúde dos nossos filhos. Nós podemos dedicar tempo a nós mesmos. Eu costumo dizer, para uma pessoa ter sempre uma paixão, seja ela qual for, há pessoas que têm paixão e adoram ir ao cabeleireiro, há pessoas que adoram ir à praia, há pessoas que adoram pintar. Ter um equilíbrio emocional é as melhores coisas que nós podemos dar aos nossos filhos. Não é? Quando o seu filho estiver doente,
pergunte-se o que aconteceu nas minhas emoções nos últimos dias. Qual é a situação que me incomoda? O que é que eu sinto? O que é que eu sinto? Como é que estão as minhas emoções? Comece, em princípio, por trabalhar em si. Quando o seu filho estiver doente, seja pai ou mãe, o maior presente para o seu filho é cuidar de si e das suas emoções. Dedique algum tempo do seu dia a meditar, a olhar para o que sente. Durante estes anos só cultuámos o corpo físico, ir para o ginásio, ser magro, e cultuámos um bocado o estatuto, não é? Ser doutor, engenheiro, e ninguém cuida das emoções, não é? E quando vamos a certos sítios, não é? As emoções são cuidadas com um comprimido, suprimidas, não é? E está tudo bem, mas o convite que eu vos deixo é para olharem para as vossas emoções, que elas também fazem parte. Obrigada e um beijinho no vosso coração. Fiquem bem.